Olá, o meu nome é Luana Felipe dos Santos de Menezes, eu faço parte do curso Bacharel em Teologia na instituição Unicesumar. Minha professora é a professora Mariane e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a aplicação pastoral. E eu quero iniciar falando um pouquinho sobre o início da psicologia. A psicologia em seu início era juntamente com a filosofia. A palavra psicologia é dividida em duas vertentes, psique e logos. Logos significa estudo e psique, alma. Nós vamos entender que o início da psicologia vai se iniciar na etapa empírica. A etapa empírica era a etapa onde que eu tirava das minhas próprias vivências ou experiência uma verdade ou uma explicação para fatos. Mas nós vamos entender que somos seres únicos. Então, cada um tem uma experiência e uma reação em viver determinados momentos da nossa vida. Então, não tinha como trazer essa vertente ou teoria como uma única verdade. Agora, nós vamos entrar no período da pré-ciência. E Hipócrates, pai da medicina, ele vai formular uma teoria através dos nossos sentimentos, que nós conhecemos hoje como melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Mas essa época vai se passar e em 1879 agora vai se iniciar a época científica. E Wilt, ele foi o pai da psicologia moderna. Então, agora, ele vai trazer algo novo. Outrora, a filosofia, ela era juntamente com a psicologia, ou a psicologia com a filosofia. Agora, Fichte, ele vai distanciar a psicologia da filosofia e vai trazer agora a psicologia perto da fisiologia. Este homem, ele foi o primeiro a criar um laboratório para os devidos fins sobre o assunto da mente, da psicologia. Ele também foi o primeiro a trazer uma revista sobre o assunto. Então, passando esta época, nós vamos entender que agora, juntamente com ele, nós vamos entrar agora na psicologia norte-americana. Mas também, em 1933 a 1945, vai surgir a psicologia europeia, através do período do Holocausto. E Victor, através das experiências de ver aquelas pessoas que passavam por aquela situação, agora, ele adentrando dentro das histórias, ele vai compreender que muitos, por ter a convicção de estar esperando alguém lá fora, ter uma esperança de sair daquele lugar, agora ele vai entender que muitos lutavam pela sua vida e não desistiam. Diferente de muitos, quando perdia a sua esperança, essas pessoas se entregavam para aquele momento e pelaquela situação difícil. Então, até hoje, essa teoria de Victor é também utilizada nos consultórios, como a teoria também de Hipócrates e também de Vintes. Também vamos compreender um pouquinho sobre o surgimento das abordagens. Então, as principais abordagens da psicologia é a psique, que é algo usado até os dias atuais. Também vamos conhecer a abordagem behaviorismo, que significa o comportamento através de repetições ou treinamento, a disciplina espiritual, a disciplina gestalt, que é a aproximação da percepção, e a teoria da representação social. E também iremos conhecer a abordagem sistêmica. Também quero compartilhar com você a unidade 3, que fala sobre percepção, motivação e memória. E para mim, a motivação e a memória são assuntos muito importantes. E ambos estão ligados em si. Mas eu quero ficar com a motivação. A motivação, ela é interna e externa. E através do meu comportamento irá direcionar o meu sucesso ou fracasso.
pois nem sempre acordaremos motivados, alegres e com aquela força de chegarmos e ali, independente das situações, nós vamos levantar com toda a felicidade do mundo, pois terá dias difíceis. Mas lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 21 e 26, Jeremias vai nos trazer algo interessante, que através das nossas memórias, irá renovar a nossa motivação de continuar, de ir até o fim, de continuar a ter esperança naquilo que acreditamos. Por isso que Jeremias ele vai dizer assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o que vai me levar a continuar, a crer, a ter fé, a ser motivado mesmo nos dias difíceis. Então Jeremias ele aborda algo interessante aqui, que as minhas memórias em tempo difícil, quando me traz a motivação de continuar e me traz em minha memória o significado para que estou continuando, ela me renova a continuar. Por isso que o versículo vai terminar: renovando-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, para mim, a memória, que há várias vertentes, e a motivação, elas têm que andarem juntas. Falar um pouquinho sobre a abordagem sistêmica, eu e você entender que o seu início foi justamente com Lutivon, nos anos 30. Ele era um médico que estudava os órgãos individualmente, mas através de suas pesquisas e experiências, ele entendeu que os órgãos, mesmo separados, eles se organizavam em si, pois ambos precisam um do outro. E uma das abordagens sistemáticas, um dos focos é a família. Mas para mim, o que eu entendi um pouco, que a teoria das representações sociais se encaixa nessa teoria familiar. A família é formada por pessoas e mesmo cada uma tendo a sua crença, emoções, sentimentos, personalidades e caráter, nós temos que nos abrir, pois somos família. E isso é formado, sim, por pessoas diferentes. E isso nos faz entender que a subsistência em todas as áreas da sociedade, como ciclo vital, processo emocional, responsabilidade, mesmo sendo diferenciados, nós somos unidos. Assim como os órgãos, e como o próprio apóstolo fala, que a igreja é o corpo de Cristo. Não adianta ter o coração se não ter sangue para bombar. Não adianta ter rim se não ter a água para filtrar. Não adianta ter o fígado, não adianta você ter os seus órgãos separados, porque separados eles morrem. Mas quando eles estão unidos como um corpo, ambos ali, através de cada um com a sua responsabilidade, traz vida, vigor e fortalecimento. Então, assim é a família, assim é a sociedade. Independendo das nossas crenças, das nossas diferenças, nós precisamos estar unidos para o sucesso do nosso povo, da nossa nação, do nosso país e da nossa família em si. Então, filhos, pais, avós, a parentela em si, nós somos um corpo. E quando ambos estão bem, toda a sociedade também está bem. Também quero falar um pouquinho sobre aonde a psicologia se encontra com a teologia. Para mim, a psicologia é o estudo do conhecimento humano ou comportamento humano. Fato, essa especialidade, através de suas teorias, estudos, doutores e especialistas, e através da ciência, tentam explicar as nossas angústias através do próprio homem. Fato. Para mim, agora, não tem como separar o espiritual da psicologia, pois muito do que nos tornamos em nossa fase adulta se caracteriza na nossa vida espiritual, sim, no nosso comportamento em base, pois a maioria de todos os comportamentos foi sim formado através da fé, principalmente da religião cristã. Ela influencia em nosso caráter totalmente, em nosso comportamento, em nossos sentimentos e em nosso futuro.
Desde o passado, a religião está fazendo parte da história, através das leis que até hoje é sim existente em países e em nações. E sabemos que, através da fé em Jesus Cristo, pessoas são libertas, transformadas, traumas são curados, pessoas com vícios são libertas, pessoas que eram excluídas da sociedade retornam para o seio da sua família. Aos meus olhos, a teologia e a psicologia têm que andar junto. Como diz em 1 Coríntios 2,11, que está escrito e eu quero ler. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Fato. O homem até pode saber coisas de outro homem ou até conhecimentos humanos, mas em si mesmo nós não podemos saber a respeito de Deus. E esse mesmo versículo vai dizer: assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu quero dizer que o homem pode aprender o segredo dos números, da ciência, tecnologia, até os algarismos de ganhar na Mega Sena. Porém, aprender de Deus através dos livros humanos ou filosóficos, através de raciocínio humano, só quero dizer para você que só podemos dizer que podemos aprender de Deus através do Espírito de Deus, que se revela àquele que crê. Então, o que eu quero dizer? A psicologia e a teologia têm que andar junto, pois sabemos que a psicologia, ela traz o estudo, e hoje ela reconhece que o homem tem alma, mas o homem também ele é feito de espírito. Então, eu quero dizer que sim, a teologia, ela se encontra com a psicologia, e a psicologia se encontra com a teologia. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.